Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos continuar a meditação do livro Evangelho como foi revelado por Maria Valtorta. Vamos para o capítulo 3, a festa dos tabernáculos. Joaquim e Ana possuíam a sabedoria. 23 de agosto de 1944. Antes de continuar, faça aqui uma observação. A casa não me parece aquela já bem conhecida de Nazaré. Ao menos o ambiente é muito diferente. Também o pomar é mais vasto e, além disso, pode-se ver os campos. Não muitos, mas enfim, alguns. Depois, quando Maria casou-se, havia só o horto, vasto, mas limitado ao horto. E este quarto que vi, nunca vi em outras visões. Não sei se devo pensar que, por motivos pecuniários, os pais de Maria se desfizeram de parte de seus pertences, ou se Maria, saindo do templo, passou para uma outra casa, talvez presenteada por José. Não me lembro se nas visões e lições passadas tive qualquer indício seguro de que a casa de Nazaré fosse a casa nativa. As visões de Maria Valtorta não são assim numa ordem temporal, né? Elas foram todas organizadas por Jesus depois. Então ela está dizendo que não sabe se já viu detalhes acerca da casa, se é a mesma casa, né, que Maria ficou depois, quando casou-se com José. Então, se a casa diminuiu, se eles perderam bens ao longo do tempo. Então, à medida que a gente for lendo, a gente vai entendendo direitinho o contexto, como que foi. Ok? A minha cabeça está muito cansada. E depois, sobretudo, por causa dos ditados, eu me esqueço logo das palavras. Mesmo se os comandos me permanecem gravados na mente e a luz me permanece na alma. Mas os pormenores se desvanecem imediatamente. Se depois de uma hora tivesse que repetir aquilo que ouvi, com exceção de uma ou duas frases principais, não saberia mais nada. Enquanto que as visões ficam vivas na mente, porque tive de observá-las por mim mesmo. Recebo os ditados, as visões, ao invés devo perceber. Recebo os ditados, ponto. As visões, ao invés, devo perceber. Por isso, elas ficam vivas no pensamento, pelo expor sem observar as suas fases. Esperava que houvesse um ditado sobre a visão de ontem. Em vez disso, nada. Começo a ver e escrevo. Fora os muros de Jerusalém, sobre as colinas e entre as oliveiras há uma grande multidão. Parece uma enorme feira, mas não existe bancas e barracões. Não há o vozeiro de charlatões e vendedores, nem jogos. Há ali muitas tendas de lã ásperas, certamente impermeáveis, estendidas sobre estacas cravadas ao chão. E tipo acampamento que ela está vendo. Comitivas. Grupo de pessoas, né, que estão peregrinando. Tipo uma peregrinação. Ligadas às estacas a ramos verdes que ornam e refrescam. Outras tendas, ao invés, são de ramos fincados ao chão. E sendo ligadas assim, são como pequenas galerias verdes. Debaixo de cada uma, há pessoas de toda idade e condição. Então, criança, idoso, adulto, enfim, né? Famílias reunidas. E um falar tranquilo e concentrado, interrompido apenas por algum grito de criança. Desce a noite e as luzes de candeiazinhas a óleo já brilham intensamente aqui e ali pelo acampamento estranho.
Ao redor das luzes, algumas famílias consomem a ceia. As mães estão sentadas no chão, com os menores no colo, onde alguns, cansados, adormecem ainda, com um pedaço de pão nos dedinhos rosas. Bonitinho, né, gente? Tombando a cabecinha sobre o seio materno, como um pintinho sobre a galinha. As mães terminam de comer como podem, com uma das mãos, enquanto a outra segura o filhinho junto ao coração. Outras famílias, ao contrário, não estão jantando ainda e conversam na semi-escuridão do crepúsculo, esperando que a refeição fique pronta. Alguns fogos são acesos aqui e ali, e ao seu redor as mulheres afadigam-se. Alguma cantiga de niná muito lenta, diria quase lamentosa, embala uma criança que custa adormecer. No alto, um bonito céu sereno torna-se sempre mais azul profundo, até parecer um enorme velário de veludo macio de um azul escuro. Sobre ele, lentamente, invisíveis artífices e decoradores diligentemente fixam joias e lamparinas, as quais isoladas, como em bizarras linhas geométricas, deixam sobressair a ursa maior e a menor, com a sua forma de carro, com a estaca apoiada ao chão, depois que os bois foram destacados do jugo. A estrela Pomari, com todo o seu esplendor. Percebo que é outubro, porque uma voz grave de homem diz: é bonito esse outubro, como poucos o foram. Eis Ana, que vem de um fogaréu com algumas coisas entre as mãos, estendida sobre um grande pão bem plano, que serve também de bandeja. Estendida sobre um grande pão bem plano, que serve também de bandeja. Preso às suas saias está o Alfeu, que tagarela com a sua vozinha. O Alfeu é um grude com ela, né? Joaquim está na soleira da sua pequena cabana de ramos, falando com um homem de uns 30 anos. Alfeu de longe o saúda com um gritinho agudo, dizendo: Papai. Quando Joaquim avista Ana, que se aproxima, apressa-se em acender a cadeiazinha. Eu lembrei, né? O Alfeu também tá com eles, porque eles falaram que ia levar ele, né? Porque que Deus atenderia, né? Um pedido de um inocente, né? De uma criança, então eles levaram ele. Ana passa com seu porte majestoso entre as fileiras das cabanas. Real mesmo, seu humilde. Ana não é soberba com ninguém. Levanta o menino de uma pobre mulher que caiu exatamente a seus pés ao tropeçar na sua corrida travessa. Visto que havia sujado o rostinho de terra, ela o limpa, consolando porque chora, e o devolve à mãe, que chega correndo e se desculpa. Ana responde: não é nada. Estou contente que não tenha se machucado. É um bonito menino. Quantos anos tem? 3 anos. É o penúltimo e logo terei um outro. Tenho 6 meninos. Agora queria uma menina. Para uma mãe é importante uma menina. Ó Altíssimo, muito te consolou, mulher. Ana suspira. E a outra: sim, sou pobre, mas os filhos são nossa alegria. E os maiorzinhos já ajudam no trabalho. E tu, senhora? Tudo indica que Ana seja de condição mais elevada, pois a outra o notou. Quantas crianças tens? Nenhuma. Nenhuma? Esta não é tua? Não. De uma vizinha muito boa. É o meu conforto. Morreram ou... Não. Nunca estive. Ó pobre mulher. Não. A pobre mulher a olha com piedade. Ana se despede com um grande suspiro e vai à sua cabana. Então causava muita piedade, né? Porque para a mulher não ter filhos, né?
É que, tipo assim, uma mulher pegava a dor da outra, né? Se compadecia, porque sabia o peso que era para uma mulher não ter um filho. Eu te fiz esperar, Joaquim. Uma pobre mulher entreteve-me, mãe de 6 filhos, imagine, e terá outro. Joaquim suspira. Tanto, a Ana sempre desabafa com Joaquim, né? E Joaquim sabe. Quando a Ana fala assim, né? Que quando a Ana traz esses comentários, né? Fala muito do sentimento. Não é inveja, sabe? Não é inveja. Mas a Sé fica meio impressionada, né? Aquilo assim, tipo assim, que a mulher fala assim, engraçado, né? Enquanto uns não tem, não podem ter nenhum, né? Porque são estéreis, né? Outros têm abundância, né? Tipo um comentário assim, né? Uma observação, né? E ela, essa parte, né? Toca muito ela. Essa parte assim da maternidade. E o Joaquim sabe. Então, ele vê a dor dela, né? E ele sente a dor dela. O pai de Alfeu chama o seu filho, mas este lhe responde: eu fico com a Ana, estou ajudando. Todos riem. Deixa-o, ele não me dá aborrecimento. Ainda não está obrigado a observar a lei. Estando aqui ou ali, ele não passa de um passarinho combinão. Diz Ana que senta-se com o menino no colo, ao qual dá pão com peixe assado. Vejo que antes de dar o peixe, parece estar-lhe tirando os espinhos. Depois serve o marido. Ela come por último. A noite está sempre mais cheia de estrelas e as luzes sempre mais numerosas no campo. Depois, lentamente, muitos candeiros se apagam. São daquelas que jantaram antes e que agora se põem a dormir. Então, cada família se organiza, né, de acordo com seu tempo, seu costume, né? Uns jantam mais cedo, outros mais tarde, uns conversam mais, né? Mais tempo. Enfim, né? O que é comum, assim, de cada família mesmo. Também o murmúrio diminui devagar. Vozes de meninos não se ouvem mais. Só alguma criança de peito faz ouvir a sua vozinha de cordeirinho buscando o leite da mamãe. A noite sopra o seu hálito sobre as pessoas, apagando desgostosos, não, apagando desgostos e lembranças, esperanças e rancores. Aliás, talvez Joaquim e Ana sobrevivam tranquilizados, seja no sono que no sonho. Ana diz ao marido, enquanto embala o feu que começa a dormir em seus braços. Essa noite sonhei que no próximo ano eu virei à cidade santa para 2 festas, ao invés de uma. E uma será a dádiva da minha criança ao templo. Ó Joaquim, espera, espera, Ana. Não ouvistes outra coisa? O Senhor não te segredou nada em teu coração? Nada, somente um sonho. Os sonhos são proféticos, né, gente? Então, os sonhos são proféticos, muitos, né? Amanhã é o último dia de oração. Todas as ofertas já foram feitas, mas as renovaremos ainda amanhã, solenemente. Convenceremos Deus com nosso amor fiel. Eu penso sempre que te acontecerá o mesmo que com Ana de Elcana. Queira Deus e que houvesse logo alguém que me dissesse: vá em paz. O Deus de Israel te concedeu a graça que pedistes. Se a graça vier, o teu menino dir-te-á, mexendo-se pela primeira vez no teu ventre, e será a voz de inocente, por isso voz de Deus. Agora o campo cala-se no escuro. Ana também devolve ao fio a cabana contígua e o põe sozinho sobre a enxerga de feno, próximo aos irmãozinhos que já dormem, e depois deita-se ao lado de Joaquim e também a sua lamparina se apaga. Uma das últimas estrelinhas da terra fica mais bonita, as estrelas do firmamento a velar sobre todos os que dormem. Jesus diz, então vamos ouvir agora o que Jesus vai falar desse momento, dessa visão. Os justos
são sempre sábios, porque, sendo amigos de Deus, vivem em sua companhia e são instruídos por Ele, que é infinita sabedoria. Os meus avós eram justos e por isso tinham sabedoria. Podiam dizer com verdade, quando diz o livro, cantando os louvores da sabedoria no livro. Eu a amei e a procurei desde a juventude e procurei torná-la minha esposa. Ana de Arão era a mulher forte de quem fala o nosso avô. E Joaquim da estirpe do rei Davi não tinha procurado tanta formosura ou riqueza quanto a virtude. A pessoa sábia, ela investe no espiritual, né? A pessoa inteligente, né? Inteligência mesmo também. Com a sua inteligência, você percebe, olha, as coisas desse mundo. Eu medi as coisas pela aparência, pela formosura, viver de aparência, né? Buscar viver de aparência, né? Tentar ostentar, viver na ostentação, né? Material e qualquer tipo de ostentação não vai fazer de mim, né, uma pessoa virtuosa. E ter virtude é muito mais importante do que você parecer algo, né? Você ser, né, do que ter, né? E ser o quê? Ser alguma coisa para você? Não, para Deus, né? Buscar a verdade. Então, ele era um homem sábio. Ele era um homem sábio. E Ana também, né? Pessoas tementes a Deus. Ana possui uma grande virtude, todas as virtudes reunidas no maço perfumado de flores, para tornar-se uma única lindíssima coisa, a virtude. Uma virtude real, digna de estar perante o trono de Deus. Então, Joaquim e Ana, né, eles viveram muita santidade, né? Aqui é a santidade humana, né? A santidade das virtudes. E eles viveram essa santidade. Existia muito temor a Deus, muito amor a Deus. E um sinal de que a pessoa ama a Deus é quando ela sofre muito. E você vê como que ela permanece firme no amor a Deus, né? Você vê que ela sofre, mas ela sofre e você vê que ela ama. Você vê como que ela é? Ela não é invejosa. Há uns detalhes que eu notei da Ana, assim, sabe? Ela é muito justa com os sentimentos dela, né? Assim. Mas a Ana não tem inveja, né? Ela não é invejosa. Você vê como que ela trata as crianças. Que ela poderia sentir raiva, né? A pessoa quando é invejosa, ela poderia fazer assim, por exemplo, na hora que a criança estava correndo e caiu. Ela poderia falar assim, cadê aquela mãe? Que mãe é essa que deixa a criança cair? Ah, se fosse eu, seria uma mãe melhor. Se fosse eu no lugar, eu não deixaria essa criança ficar correndo assim. Eu faria desse jeito, eu faria daquilo outro. Não, ele entende que é uma criança na sua... coisa de criança mesmo, tá brincando, tá agitada, tá correndo. Caiu, normal. O que que ela faz? Pega a criança, limpa a criança, né? Tu vê a delicadeza, né? O amor que ela tem mesmo, né? Não é só o maternal, sabe? É caráter mesmo, né? Quem trata bem criança mostra muito do caráter que a pessoa tem mesmo, sabe? E aí chega a mãe, né? Ela não fica, cuida mais dessa criança, não sei o quê, você não sabe cuidar. Não, aqui, né? Eu peguei ela, que ela caiu aqui, ela tropeçou nos meus pés e tal. Aí a mãe fica, e vendo isso, né? A pessoa fica toda feliz, né? Nossa, que bom, né? Que apareceu uma pessoa boa, né? Pra ter esse carinho, né? Eu não estive lá a tempo, né? Pra socorrer minha criança. Mas aí a mãe vem correndo, né? Ouviu o chorinho da criança, né? Tal. Então, assim, você vê que ela não é invejosa, né? Quando ela comenta, assim, da mulher, que a mulher, né? Tem vários filhos, ainda tá grávida, tem 6 filhos, ainda tá esperando mais um. Ela vê, tipo assim, olha que abençoada que é, né? Como que essa mulher é rica, né? Rica da... Porque para ela, essa é a riqueza, né? A família, né? A riqueza, né? Da mulher gerar filhos, ter filhos, que é algo de Deus, né? Algo divino, que Deus pôs esse dom de gerar, né? O homem para a mulher, né? Então, essa é a riqueza que ela vê, mas não é uma inveja. Aí eu queria que um dos filhos dela fosse meu. Não, não é isso que sai do coração dela, né? Então você vê
né? Como que Jesus fala com tanto carinho dos avós, né? Os avós de Jesus. Engraçado que eu li no livro, né, que os avós de Jesus, a pessoa que viu eles, né, essa mística que teve a visão deles, fala que eles também assumem nós todos como, netos, né, que no céu, igual por exemplo, no céu a gente pode chegar lá e falar, benção, né, benção vovô, chama Joaquim de avô e Ana de avó, a gente ter essa familiaridade da família de Jesus ser nossa, porque ele nos dá tudo, ele fala, tudo que é meu é seus, né? Então nós temos Nossa Senhora como nossa mãe, então lembre-se disso, né? Joaquim e Ana são seus avós também, são avós seus, eles assumiram também, eles são avós de todos nós, olha que legal, eu ouvi eles falando isso, né? Eu falei, uau, né? Que incrível que é a família de Jesus, ele fala, é minha família, ele fala, é nossa, né? E fala, olha, as criaturas são presentes, né? São para aumentar nossa família vai ser uma família grande no céu. Então é muito bonito isso, né? Joaquim tinha, portanto, desposado 2 vezes a sabedoria, amando mais que qualquer outra mulher. A sabedoria de Deus encerrada no coração da mulher justa, Ana de Arão, não procurava outra coisa senão unir sua vida à de um homem reto, certo de que na retidão está a alegria das famílias. Então, não é no dinheiro, né? A alegria das famílias não é no dinheiro. Não adianta se dar de tudo para o seu filho, né? Mas não ser reto, não ter o reto agir, né? O reto, a falta da retidão põe tudo a perder, né? Igual eu tava vendo o filme do um filme só comentando mesmo a questão do filme, o filme do Homem-Aranha lá. Aí o homem, né? O homem tava trazendo o venha nós para casa, né? Tava mantendo a família, mas ele estava no crime, né? O dinheiro estava vindo de uma forma ilegal. Ele estava fabricando armas poderosas de destruição em massa, né? E estava conquistando muita coisa. E ele falava, mas isso eu estou fazendo pela minha família, porque eu passei por injustiça, tiraram o nosso trabalho, né? Tiraram o nosso pão de cada dia, o lugar que a gente trabalhava, a nossa fonte. E por causa desse desrespeito, né, ele não entrega tudo, ele pega, sei lá o que que era aquilo, um tipo de cristal, que lá tinha uma força muito grande lá, dava para criar armas com o que ele pegou. E ele pega, né, aquilo, né, e junto com um grupinho de amigos, né, forma uma gangue. E eles começam a usar aquele material ali, que era muito poderoso, que tinha que estar sob proteção, né, não podia ficar nas mãos de qualquer pessoa, assim, né. E eles pegam, né, e começam a usar esse material. Esse material, eles criam uma arma poderosa, né? E eles conseguiam fazer roubos a bancos, né? Assalto a caixa eletrônico por meio dessa arma, né? Parecia que ela era tipo um imã, ela arrebentava tudo qualquer coisa, né? Então, assim, eles usavam isso para o mal. E a desculpa dele é, tô fazendo pela minha família. E a esposa e a filha não tinha nem ideia de onde que o pai tirava o dinheiro. Então, ele mantinha a família, mas não nessa alegria, né? Não tinha retidão. E acabou que foi descoberto, né? Caiu por terra. E ele deu a maior dor, né? Depois de ir para cadeia e a esposa, que achava que viajava muito para trabalho. A filha que viu o pai como um herói, né, ver tudo aquilo cair por terra, né, e ver que no final das contas tudo que o pai dava, né, vinha de uma fonte legal, né, vinha de um fruto de uma mentira, de um erro muito grande. E aí você vê, né, que adianta, né, se dar tudo para os seus filhos, né, que adianta? E quantos casos assim, né? Às vezes a pessoa tem de tudo, né? Mas às vezes nem é um trabalho, às vezes vem de uma forma ilegal, a pessoa rouba, né? Rouba para dar aquilo para a família, né? Para dar aquele material ali. E às vezes você dá as coisas para os filhos, mas eles não têm o exemplo, eles não têm um verdadeiro amor, eles nem reconhecem. Recebe, recebe, mas nunca também tá com aquele amor
puro, não ter aquele respeito e não ter alegria, que às vezes você dá as coisas material para o seu filho ficar ali, né? Para você ter tempo para você fazer outras coisas, para você se distrair. Às vezes você não é presença, não é amor. Você não tá ali para explicar, para corrigir, para falar a verdade, para instruir. Então, o que que adianta? Você vê, às vezes, pessoas muito pobres, mas unidas. Igual eu tava vendo a reportagem sobre a África. Um lugar lá que... Um campo de refugiados, né? As pessoas estão numa situação muito difícil. Mas você vê as pessoas com um sorriso, e você vê as famílias unidas, todo mundo comendo junto, no mesma vasilha, porque é o que eles têm. E eles fazem ali mesmo, e cada um pega e come, conversando e rindo. E eu reparei uma coisa nas casas. As casas eram tipo umas tendas, parecendo esse da visão da Valtorta. É tipo umas tendas. E o interessante é que em todos tinha imagem de Sagrado Coração de Jesus, imagem de Nossa Senhora. Um povo de muita fé, né? Eles têm... Uns padres conseguiram entrar lá. Não sei como, com certeza é obra de Deus, assim... Porque é vigiado o lugar, não entra qualquer um, essas pessoas são impedidas de trabalhar. Eles querem que elas sejam soldados de guerra, não deixam os homens trabalhar, então os homens estão numa situação muito difícil, porque estão sofrendo, não podendo dar as coisas, o básico para a família, né? A dignidade do pão de cada dia, e eles são homens novos, querem trabalhar, mas o governo deles lá, o ditador lá, querem soldados de guerra e não querem deixar eles trabalharem para cuidar das famílias deles, manter eles como se fossem escravos. Então estão nesse campo de refugiado, porque eles tiveram que abandonar a terra deles por causa dessa situação. Muitos rapazes, adolescentes crescendo e doido para trabalhar, para servir, para ajudar, e não podem, né? Ficam numa situação muito difícil. E não estão ali refugiados e também não tem como sair. Para sair é muito complexo, para ir para outro país, para ir para outro lugar. É muito, uns conseguem, outros não. Então a igreja está ali atuando, né? Está tentando ajudar essas pessoas, né? A conseguir, né? Mudar de vida, né, naquela situação, mas é muito restrito. Eles estão meio que presos no próprio país. É o próprio país deles e eles são refugiados dentro da própria terra. Uma coisa estranha, né? Aí eu pensei só assim, Jesus, né? Pensei em que Jesus sabe da dor deles. Jesus passou por isso, né? Jesus também teve que ir para uma terra estrangeira, teve que se refugiar por causa da perseguição, né? Teve que ir para o Egito e tal, né? Então essas pessoas estão nessa situação. Elas não podem viver livres. Então elas vivem com tudo limitado. Então, mas você vê elas rindo, um respeito muito grande na da missa. Nossa, um carinho muito grande com a Eucaristia, uma reverência enorme. E entre eles também, né, muito amor, muita união. E você vê eles sorrindo, né? Apesar de... Então, onde está a verdadeira alegria, né? É no material, né? Mas está encerrada no coração daqueles que amam procurar Deus. E é isso também que tem que unir os casais, né? Essa retidão de você se unir por amor, não por interesse. Aí eu vou me casar com aquele homem porque tem carro, porque tem casa, né? Porque ele é médico, porque ele é advogado, porque ele é juiz, sei lá, qualquer coisa do tipo. Né? Casar por conveniência, por interesse, não. Isso não vai trazer a verdadeira alegria. Sem Deus não dá. Sendo a insígnia da mulher forte, não lhe faltava nada, a não ser a coroa dos filhos, glória da mulher casada, justificação do casamento do qual fala Salomão. A sua felicidade não lhe faltava, senão os filhos, flores da árvore que se une à árvore vizinha, obtendo assim a abundância de novos frutos, na qual duas bondades se fundem em uma, pois também, do lado do esposo, nunca lhe viera nenhuma desilusão. Ela agora, a caminho da velhice, há decênios, mulher de Joaquim, era sempre para ele a esposa da sua juventude, a sua alegria, a serva tão querida, a graciosa gazela,
cujas carícias tinham sempre o fresco encanto da primeira noite de núpcias e fascinavam docemente o seu amor, mantendo-o fresco como uma flor que o vale umedece e ardente como fogo constantemente alimentado. Por isso, em suas aflições, por não terem filhos, um dizia ao outro palavras de consolo em pensamento e em cuidados. Quando chegou a hora, a sabedoria eterna, depois de tê-los instruído na vida, os iluminou com os sonhos da noite, alvorada do poema de glória que devia provir deles. Maria Santíssima, minha mãe. Se na sua humildade não pensaram nisto, seus corações, porém, tremeram de esperança ao primeiro sinal evidente da promessa de Deus. Nas palavras de Joaquim já havia certeza. Espera, espera. Convenceremos Deus com o nosso amor fiel. Sonhava com um filho, tivera a mãe de Deus. As palavras do livro da sabedoria parecem escritas para eles. Por ela alcançarei glória perante o povo. Por ela alcançarei imortalidade e deixarei memória eterna aqueles que depois de mim virão. Mas para conseguir tudo isso, tiveram de fazer-se discípulos de uma virtude veraz e duradoura, imune a qualquer acontecimento. Virtude de fé, virtude de caridade, virtude de esperança, virtude de castidade. A castidade dos esposos. Eles a possuíam, porque não é preciso ser virgem para ser casto. E os leitos conjugais castos têm a proteção dos anjos, recebendo filhos bons, que fazem da virtude dos pais a norma de suas vidas. Eles são filhos que nascem da vontade querida, né? De Deus, né? Mas agora onde estão esses filhos? Hoje não se quer mais filhos e não se quer tão pouca castidade. Por isso eu digo que o amor e o leito conjugal estão profanados. A Glória Polo, ela teve a visão do casamento, né? E acho que é dos pais dela. Aí ela fala que um homem recebe de Deus um cajado, porque ele é tipo o pastor, o guia da família, né? E a mulher recebe uma luz, uma caixa de luz, algo assim. E a gente já meditou sobre isso, né? Que a mulher o amou em casa, né? Então, cada um tem o seu papel no casamento, né? E precisa um casamento tem que ter Deus, né, gente, no casamento. Sem Deus, matrimônio nenhum se mantém. Ter muito perdão mesmo. Não um se colocar acima do outro, né? Mas ambos colocarem mesmo Deus em primeiro lugar. E no caso nosso, se a divina vontade não for o centro, aí já era. Eu não posso pôr meu marido no centro porque eu não sou a responsável da felicidade dele. Eu sou um instrumento que Deus usa. Mas ele tem que fazer tem que ter a intimidade dele com Deus. O Joaquim tinha sua intimidade com Deus, a Ana tinha sua intimidade com Deus. Ele tem que ter a intimidade dele com Deus. Aquilo que ele vai falar com Deus, que o Senhor vai instruir ele, né? E de mim ele usa, mas ele tem que ter a intimidade dele com Deus, né? E a esposa sendo amor, ela aponta quem? O amor. Se o marido, às vezes o marido não, por ele mesmo não busca, mas a esposa, ela alimenta esse fogo do amor, ela sempre tem aquela palavra, né, numa situação ou em outra, principalmente quando o marido está na preocupação, ela sempre vai apontar a Deus, confie em Deus, né, busque Deus. Então ela vai usar da sua inteligência, né, essa inteligência divina nela, de todas as formas, né, ajudar o marido a se elevar espiritualmente, né, a mostrar para ele o quanto ele é amado por Deus, né, o quanto que Deus precisa ser o centro, para ele não ficar preso à terra, né, não para ele buscar essa verdadeira riqueza que está na virtude, que está no amor a Deus, que Jesus é a virtude. Então, ela apontar para ele sempre, né, o céu, a buscar as coisas do alto,
Não se prender à terra, ao que é passageiro. Então, vai ser sempre esse sinal do amor de Deus em casa, com os filhos, na educação dos filhos, né? Em tudo que ela fizer, pensando sempre bem no espiritual do meu esposo, né? Por exemplo, né? Eu aprendi isso. É muito bom ouvir, né? Os testemunhos. Eu tenho pouco tempo de casada, então é muito bom ouvir. Tudo em mim, né? Todos os atos, pensar sempre assim, nessa elevação espiritual do meu esposo, sabe? A minha relação com ele em todos os sentidos, né? Não deve se voltar para a carne, não é algo carnal, é algo espiritual. E eu sempre apontar Deus para ele em todos os momentos. Quando o homem não é amado, tipo assim, se eu tô falando, eu vivo na divina vontade, né? Mas se eu não amo, eu não me dou, eu não cuido das coisas, meu esposo olha e fala, não tá fazendo bem para você isso não. Mas como é que você é largada com as coisas? Olha como você é. Onde estão os frutos, né, desse amor todo que você fala que tem por Deus? Né? Que às vezes o marido, por ele mesmo, ele não se convence ainda em buscar a Deus, em algum caso, né? Mas pelos frutos, pelo amor que ele vê saindo da esposa, pelo testemunho verdadeiro e concreto, sincero, íntegro da esposa, ele começa a se chegar a Deus, recebendo essa porção do amor através da esposa. Aí ele vai vendo, nossa, Deus é bom mesmo, porque transformou a minha mulher, né? A minha mulher me tornou um homem realizado em todos os sentidos. Eu não posso falar nada, eu estou sendo muito amado. Aí é o momento que ela vai apontar a fonte de onde que ela tira aquele amor que ela doa, né, para ele. Que ela não vai apontar ela, vai apontar a Deus. Então, ele vendo o testemunho dela, ele vai falar, eu também quero isso. Eu também quero esse amor. Eu também quero Deus. Pelo testemunho dela. Pelo testemunho dela. Ela vai... Até Jesus fala muito no véu torta, né? Que às vezes o adultério acontece por causa... Por situações às vezes muito bobas, né? Parece bobo, mas não é. Que às vezes você vai pegar na raiz, né, do adultério, às vezes a mulher, às vezes também tem uma paixão exagerada pela igreja, mal fica em casa, não tem intimidade com o esposo, está sempre inventando alguma coisa, falando que está passando mal, sei lá, né? Está sempre desprezando o marido, né? Deixa as coisas andar de qualquer jeito. Às vezes o esposo está doente, a mulher está lá na igreja e não está com o esposo. Então vão criando buracos, sabe? Buracos ali naquela relação. Abismos muito grandes, entendeu? Então ela não está sendo amor de verdade. Porque ela não está exatamente sendo o amor que Deus quer que ela seja e nem estando onde Deus quer que ela esteja. Se comportando, dando a atuação que Deus espera dela. Então com isso, muitas das vezes, o que acontece? O marido vai pro vício. O marido vai pro vício. Ele já tem uma fraqueza muito grande. E ele não tem uma presença assim do amor em casa para mostrar para ele que vale a pena amar, que não vale a pena o vício, que não vale a pena o pecado. Para ter esse sinal do amor de Deus cuidando dele, o que acontece? Muitas das vezes ele vai pro vício, vai pro bar, vai buscar fora, porque falta dentro. Entende? Então é muito sério isso, né? Então, aqui o Senhor nos forma numa integridade muito grande, né? A divina vontade. Ele sempre fala dessa integridade que a gente tem que ter, né? A gente não faltar no nosso compromisso mesmo com o nosso marido, com o nosso esposo, para nós casadas, os homens casados. Não faltar com o nosso compromisso, sabe? Não pensar em nós, né? Mas ser sempre doação em todas as direções, né? Isso ajuda
a elevar o seu esposo para Deus, sabe? De o seu esposo ver que é amado, né? Ver que é aceito, né? Ver que ele não está sozinho. E quando ele falar, às vezes vê você, você aponta Deus, né? Aponta Deus. Olha, é Deus quem me mudou. Por isso que eu tô te amando mais. Porque ele me ensinou a amar. Então, esse homem nunca vai contra Deus. Nunca vai implicar também com a sua missão, porque ele tá colhendo os frutos, né? E ele tá vendo que você tá melhor, que você é uma pessoa melhor. Né? O meu marido, ele tá colhendo os frutos. Meu marido vê o quanto que eu sou melhor com ele. Não é Jesus em mim, mas ele vê. Ele é amado. Ele sabe que ele é amado em todos os sentidos. E quem fez essa obra em mim? Foi Deus. Então, ele tem o testemunho vivo em casa. Entende? Ele não está sozinho, né? Ele tem essas duas felicidades. A espiritual, porque não adianta, ele tem que fazer a busca dele também. Ele tem a espiritualidade, a busca dele. Mas ele também encontra esse amor em mim. Porque eu sou um canal, um instrumento de Deus. Então, a nossa família precisamos ser canal de amor, de doação. E para isso a gente tem que sair de nós mesmos. Não podemos pensar em nós, mas pensar na glória de Deus. E Deus é glorificado quando as famílias existe amor, perdão, diálogo, respeito e verdade. Na divina vontade, muita verdade, porque a gente tem que pensar no que é melhor para a alma, né? No que é melhor. Deus vai ser glorificado pela verdade, né? Famílias justas, retas, é famílias que dizem a verdade, é que agem na verdade. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.